Crise na Venezuela, crise na Venezuela, crise na Venezuela. Todos os jornais indicam crise na Venezuela, anunciam, é manchete, é tudo crise na Venezuela. Mas você sabe o porquê que estão falando da crise na Venezuela? Pois é para isso que você está aqui comigo na nossa aula de atualidades, linda, maravilhosa, para que você possa entender o que está rolando no Brasil, no mundo, nos jornais, nas revistas, em tudo, beleza? Bom, como nós temos sempre que fazer um embasamento histórico para entender o que está acontecendo na atualidade, afinal de contas, uma crise não começa do dia para a noite. Nós temos que entender quais são os fundamentos dessa crise. E para isso nós precisamos falar de governos. E eu vou lembrá-los de um governo que foi muito criticado, ao mesmo tempo foi muito falado, muito amado por alguns, ele mesmo, o Hugo Chávez. Hugo Chávez entrou no governo da Venezuela de forma democrática em 1999 e governou a Venezuela até a sua morte, até 2013. Bom, o governo do Chávez foi um governo relativamente tranquilo, foi um governo que foi, inclusive, muito bem aceito pela população venezuelana. Mas ele foi bem aceito pela população venezuelana por algumas questões que é importante você anotar. Primeira coisa, o Chávez, ele adotou um posicionamento populista, ou seja, um posicionamento carismático, um posicionamento que fala com as massas, que diz que vai ajudar as massas. Bom, nesse ponto, ele também brigou com aqueles que ele dizia que eram os responsáveis pelo fato da Venezuela não crescer ainda mais. A grande Venezuela, a tão poderosa Venezuela, estava barrada pelas forças dos países imperialistas. E ele levou como um grande inimigo desse crescimento a Venezuela, a força que os Estados Unidos fazia para impedir esse crescimento e também para explorar as riquezas existentes na Venezuela. Bom, o Hugo Chávez então comprou briga com muita gente e muita gente poderosa. Bom, agora, existem alguns termos que é frequente aparecer nas provas e que você precisa saber, você precisa compreender. Por exemplo, o significado de chavismo. Bom, o chavismo foi a imagem, o culto, a personalidade do Hugo Chávez. Isso é muito característico dos governos populistas. E ele fez essa sua imagem baseado na imagem de um personagem histórico, que foi o Simão Bolívar. Simão Bolívar, que no século XIX lutou pela independência tanto da Venezuela quanto de outros países da América do Sul, independência à época da Espanha. Hoje, o Hugo Chávez teria assumido no século XXI o papel que o Simão Bolívar fez lá no século XIX. Então, ele chama de bolivarianismo essa tentativa de se separar daqueles que impedem, então, o crescimento da Venezuela. E o Hugo Chávez se considera um herdeiro do Simão Bolívar, por isso o chavismo. Essas ações que o Hugo Chávez fez são as ações populistas para atender as demandas populares, para atender os desejos das grandes massas, foi considerado o socialismo do século XXI. Esse é o Hugo Chávez, então, que governou essa Venezuela. Problemas. Quando o Hugo Chávez estava governando, o grande emissor, de riquezas, o grande motor da economia da Venezuela era o petróleo. Só que nessa época, gente, o petróleo estava em alta no mercado. E quando ele estava em alta no mercado, inclusive a Venezuela declarou que ela tinha a maior reserva de petróleo do mundo, bem nesse período do governo Chávez. Interessante isso, né? Ele que faz parte, a Venezuela, que faz parte da Organização dos Países Exploradores de Petróleo, acabou ficando tão dependente desse petróleo que a economia venezuelana passou a ter 96% do seu PIB baseado no petróleo. Bom, quais são os riscos disso? Enquanto
o petróleo está em alta, tudo bem. Mas você não pode esquecer que o petróleo é uma commodity. Portanto, ele é avaliado lá na Bolsa de Valores. E sendo avaliado na Bolsa de Valores, ele tem o quê? Ele tem flutuações de mercado. E foi exatamente o que aconteceu no ano em que o Chávez morreu e que o Nicolás Maduro assumiu a presidência. Mas tome nota, porque o Hugo Chávez assumiria o novo governo, o novo mandato, ele não conseguiu porque morreu e ficou essa transição política para o vice, ficou muito conturbada, mas o fato é que no final das contas ele assumiu, mas quando o seu governo é iniciado, ocorre um problema gravíssimo. Qual? O mercado reduz o valor do petróleo. E agora a Venezuela, que 96% do seu PIB vinha do petróleo, agora passa a receber menos. Veja que ela comprava os itens de consumo do seu país com o dinheiro que recebia do petróleo. Então o remédio que o venezuelano consumia, ele era comprado com o dinheiro do petróleo. A comida que o venezuelano consumia era comprada com o dinheiro do petróleo. E agora esse dinheiro não tem mais, gerando uma crise econômica. E presta atenção, porque isso é quase uma regra na história, que quando nós temos crises econômicas, normalmente ela vem acompanhada de uma crise política. Isso é muito comum. Então nós temos exatamente esse cenário na Venezuela. Quando é iniciado o governo do Nicolás Maduro, nós temos uma crise econômica em função da queda do valor do petróleo e, na sequência, uma crise política. Crise política essa que já foi iniciada na transição do governo Chávez para o governo Maduro. Bom, nós temos novidades para 2019, mas antes disso, eu quero continuar explicando para vocês que os anos que se seguiram de 2013 até a gente chegar em 2019, começou um cenário muito cabuloso na Venezuela, que foi um cenário de crise, uma crise econômica, uma crise política e, mais recentemente, nós estamos falando muito sobre a crise humanitária. Até coloquei um coraçãozinho aqui para vocês, porque provavelmente se a prova explorar esse aspecto, algum aspecto da crise econômica da Venezuela, em 2019, nós teremos o quê? Nós teremos a crise humanitária, que ela é a mais falada na atualidade. Já no passado já se explorou muito a crise econômica, já se explorou muito a crise política. Acredito que a sua prova venha tratar sobre a crise humanitária, porque atingiu diretamente o Brasil, que a gente já vai chegar lá. Bom, claro que o Hugo Chávez não, né, gente? O Nicolás Maduro vai dizer assim, calma aí, gente. A crise que vocês estão anunciando nos jornais é pura treta, é pura confabulação aí dos países que são contra a Venezuela, porque nós somos maiores, porque nós estamos querendo nos libertar e como retaliação, vocês não estão enviando remédios pra gente, não estão enviando comida. Então ele fala assim, que aquelas notícias dos jornais, que falta comida, que falta luz, que falta remédio, isso é mentira. Na verdade, não falta, eles têm dinheiro para comprar. O fato é que os países que vendiam esses produtos para a Venezuela não vendem mais para desestabilizar o governo do Maduro. É isso que o Maduro diz, tá? Essa é o que ele, quando ele faz lá seus pronunciamentos para a população da Venezuela e tudo mais, tá? Bom, claro que tem países que falam, não, o que você está falando é mentira. O seu governo ele é antidemocrático, porque a eleição do Maduro ela foi questionada, você está levando o seu país ao caos, à beira do colapso. Então teve alguns países que se reuniram para discutir exatamente os problemas da América do Sul e hoje a principal pauta desse grupo, que nós chamamos de Grupo de Lima, é justamente a Venezuela, porque uma crise num país da América do Sul acaba afetando os demais países e o Brasil é um país muito interessado porque a Venezuela faz parte do Mercosul. Tudo bem que ela está suspensa desde 2016, mas ela é integrante do Mercosul e sendo integrante do nosso bloco econômico, nos interessa e muito o que está acontecendo lá. Bom, nós também temos os Estados Unidos, né, que dizem
que o governo do Nicolás Maduro não é legítimo, a OEA também não, dos Estados Americanos, a Organização dos Estados Americanos, também não reconhece o Nicolás Maduro como um governo legítimo. Legítimo de quando? É que no ano passado, em 2018, no dia 20 de maio de 2018, ocorreram eleições na Venezuela e essas eleições elas foram muito questionadas, dizendo que teve fraude. Que fraude foi essa? Bom, primeiro o Nicolás Maduro ele foi eleito com 70% dos votos, mas presta atenção, a oposição se negou a votar. Diz alguns jornais que 50% apenas da população foi votar, ou seja, metade da população da Venezuela não compareceu às urnas. Mas quem é essa oposição que fica falando tanto? É o MUD, tá? A Mesa da Unidade Democrática. Bom, apesar de ter essas eleições serem questionadas, o Nicolás Maduro assumiu no início de 2019, em janeiro de 2019, um mandato que vai durar até 2025. Agora, muitos países, especialmente os países do Grupo de Lima, não reconheceram o governo do Nicolás Maduro. O Brasil não reconheceu o Nicolás Maduro. O único país que reconhece é o México. Bom, nós temos então um problema, porque o governo da Venezuela, que foi eleito em 2018, não é reconhecido pelos países do mundo. O que aconteceu? Quem assumiu? Assumiu o Juan Guaidó, o presidente interino. Então veja que hoje nós temos um cenário na Venezuela de 2 governos, mas governo nenhum. Ela está completamente desgovernada. Essa é uma grande problemática da Venezuela, tá? Então, segundo o Nicolás Maduro, tanto o Grupo de Lima, quanto os Estados Unidos, quanto a OEA, pretendem com essas ações de não reconhecê-lo e tudo mais, eles pretendem desestabilizar a democracia na Venezuela, falando que a democracia não existe, mas ele diz, sim, a democracia existe aqui. Bom, e o que tudo isso influencia para o Brasil? Bom, o Brasil faz fronteira com a Venezuela lá com o estado de Roraima. Nós temos a primeira cidade que é Pacaraima, né? E essa cidade então tem a fronteira seca, é passado uma ponte ali, e eles então conseguem fazer esse passeio, né? Essa saída da Venezuela até o Brasil. Muitos venezuelanos vêm até o Brasil para comprar remédios, para comprar comida, para fazer tratamentos médicos e voltam para o seu país. Mas muitos deles não voltam para o seu país, ocasionando um aumento populacional no estado de Roraima que eles não tinham até o momento e eles não possuem infraestrutura. Pense que muitos desses venezuelanos chegam até Roraima e não têm onde morar, então eles moram nas ruas e isso acabou criando um cenário de aversão entre dos brasileiros com relação aos venezuelanos. O governo de Roraima, inclusive, já se manifestou muitas vezes para o presidente da República para ele fazer alguma coisa e fechar as fronteiras. Mas fechamento de fronteira nesse caso não é uma coisa fácil, porque nós temos a atuação das ONGs, a atuação dos direitos humanos, a questão dos refugiados, que não permite que seja simplesmente fechada a fronteira. Bom, o que nós temos de dados até então? Esses venezuelanos, eles não vêm somente para o Brasil. E, na verdade, o Brasil não é nem o país que recebe a maior quantidade de venezuelanos. A Colômbia recebe muito mais venezuelanos do que o Brasil. Até porque o Brasil está vivendo um momento de crise econômica e a Colômbia está vivendo um momento de ascensão econômica. Portanto, oportunidades são maiores lá na Colômbia do que aqui no Brasil. Bom, quais são as diferenças entre as pessoas, entre os venezuelanos que estão vindo ao Brasil? Nós temos 2 grupos. Nós temos o grupo dos imigrantes econômicos e o grupo dos refugiados. Veja que isso é conceitual e você tem que saber a diferença. O que é um imigrante? O imigrante é aquele indivíduo que veio de outro país e se instalou aqui. Então, lá na Venezuela, o venezuelano, ele é um emigrante, porque ele está saindo. Quando ele chega no Brasil, ele torna-se um imigrante. Então,
imigrante venezuelano. Por que econômico? Ora, porque ele não tem emprego, porque ele não tem dinheiro, então ele vem em busca de oportunidades nos outros países, no caso também o Brasil. Agora, como a Venezuela é considerado um país que não está seguindo a ordem democrática, muitos pedem asilo, pedem refúgio político, porque se consideram perseguidos políticos. Então isso já é um outro conceito. Quando a gente está falando de refugiados, nós estamos dizendo que eles precisam, o Brasil precisa recebê-los, porque eles correm risco de morte. Entenderam isso? Então nós temos dois grupos. Bom, no total, juntando os imigrantes econômicos e os refugiados políticos, nós temos um total anunciado pela ONU, e o braço da ONU que cuida dos refugiados chama-se Acnur, tá? Segundo a Acnur, a Venezuela, na atualidade, ele foi dados do final de 2018, possui 3 milhões de migrantes. Migrantes são pessoas que se deslocam. Então, 3 milhões de pessoas saíram da Venezuela, seja por motivos econômicos, seja por motivos políticos. Por isso que nós chamamos isso tudo de humanitário. O Brasil e os Estados Unidos, diante desse cenário, também em fevereiro de 2019, fez uma proposta de entregar alimentos como uma ajuda humanitária. E o que o Nicolás Maduro fez? Ele, que tem as forças nacionais em suas mãos, ele fechou a fronteira, impedindo com que essa ajuda humanitária entrasse dentro da Venezuela. Tá bom? Então nós tivemos o fechamento da fronteira em fevereiro de 2018. Então, portanto, no momento, a Venezuela está totalmente desgovernada, sendo governada tanto pelo presidente Nicolás Maduro quanto pelo presidente interino Juan Guaidó. Entendido? Um grande beijo e até a próxima aula.